Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana, nós vamos falar de duas histórias muito interessantes. Primeiramente, nós vamos falar do primeiro arco da primeira história publicada na série Tex Willer, que é um Tex jovem, um Tex diferente, e que foram publicados em 4 histórias, originalmente na Itália e aqui no Brasil também em 4 histórias. Na sequência, nós vamos conversar sobre esse Mágico Vento aqui, Mágico Vento de Lute, número 6, que tem também 2 histórias muito interessantes. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também lá. Lá eu publico informações sobre campanhas do cartaz, promoções, lançamentos, pré-venda, enfim, sempre algumas informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Meus amigos, se vocês gostarem do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, divulguem os vídeos do Vitrine dos Quadrinhos. E, mais importante, se inscreva no nosso canal. E depois de inscrito, aperte o sininho, porque aí o próprio YouTube vai notificá-lo das nossas publicações. É com grande alegria que a gente comemora que mais uma editora brasileira vai começar a publicar revistas da editora Bonelli. É a editora Trem Fantasma. A editora Trem Fantasma vai publicar 2 histórias que na Itália foram publicadas na série Le Storie, que é uma série que publica histórias separadas, não tem nada a ver, é uma história só por revista, né? E não tem continuação, em regras normais é isso. Então a Trem Fantasma vai trazer Sangue e Gelo, dessa série, e depois vai trazer Mugico. Mugico é uma série que retrata a Guerra Fria, da época da Guerra Fria, mas o mais interessante de tudo, o artista que desenhou Mugico é o nosso querido Pedro Mauro, brasileiro. E então a gente fica mais feliz ainda que com a chegada dessa nova editora, nós vamos ter uma revista desenhada por um brasileiro. Fiquem agora com a vinheta de abertura e, na sequência, a gente conversa sobre Tex. Neste bloco, nós vamos conversar sobre a publicação Tex Willer, que é o Tex jovem, que foi lançado na Itália em 2018 e que no iniciozinho de 2019 chegou aqui no Brasil. A primeira história, que começa na revista número 1, evidentemente, é Vivo ou Morto. Tex era um foragido naquela época, ainda não estava a serviço da justiça, tá? Inclusive eu gostaria de comentar que essa série, que lá na Itália também saiu em 4, logo na sequência, no início de 2019, eu acredito que em março de 2019, já foi publicado um cartonado colorido com essa história. 250 páginas coloridos com essa história que saiu originalmente em 4 revistas em preto e branco e que também saiu no Brasil em 4 revistas em preto e branco. Mas agora vamos conversar sobre a história. A história é do Tex jovem, em que as pessoas começam a persegui-lo porque ele era um fora da lei. Vocês podem observar aqui pelo cartaz. Ó. O cartaz está procurando o Tex vivo ou morto. Começam a caçá-lo e não conseguem, e aí ele começa a demonstrar algumas amizades. Ele já tem uma amizade com o Cochise, tudo isso é utilizado já nessa história. Inclusive nessa história acontece aquela primeira cena que acontece no Il Totem, que foi a primeira história publicada pelo Tex, né, da série original de 1948, e o Totem Misterioso. E tudo se desenrola a respeito dessa perseguição de Tex, e depois o Tex encontra a Índia, tem algumas informações a respeito do ambiente dos índios, e tudo isso só com o Tex. Não tem os pardes ainda, ele ainda não tem essa amizade com os outros pardes, nem casou para ter o filho, então é um Tex bem jovem mesmo. Vou mostrar aqui alguma coisa. Não sei se vocês podem ver, acho que na outra câmera é mais fácil. Então aqui é um Tex jovem, novo e diferente. Essa série sempre retrata o Tex novo. Então eu gostaria só de mostrar aqui a capa das outras revistas.
Essa é a número 2. Esta é a número 3. E essa, a número 4, que encerra a história, que encerra o arco. Então, quem não está acompanhando essa série, eu recomendo bastante. É muito interessante. Aproveitando, meus amigos, eu aqui vou comentar sobre o livro Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer 2, do Adriano Rainho. Ele agora lançou, como eu já tinha comentado nos outros vídeos, a campanha da Catarse, já está na faixa dos 50% do financiamento. Mas ele colocou algumas artes originais à venda, do Augusto Miniguiti. Então, tanto em A3 como em A4. Então é a oportunidade de você comprar o livro, que ainda vai ser publicado, está no Catarse, e adquirir uma arte original de um artista brasileiro, uma arte de faroeste. Sempre que possível, a partir desse programa, eu vou comentar os nossos amiguinhos que nós estamos trazendo aqui. Aqui, Mephisto. Esse aqui, na minha opinião, é o bandido que mais dá trabalho a Tex. Mephisto. E vou mostrar também Coronel Jim Brandon, da Polícia Montada Canadense. É um amigo, lembre-se, não faz parte dos 4 partes, mas é um amigo que eu gosto muito das histórias. Elas são sempre ambientadas no Canadá, sempre tem neve, então sai um pouco daquele ambiente tradicional do Tex, quase que um deserto do Arizona ou do Texas, aquele ambiente seco, vai para um ambiente diferente. Fiquem agora com mais algumas imagens e eu retorno para conversar sobre Mágico Vento. Agora, neste bloco, nós vamos conversar sobre Mágico Vento. Então, é esta publicação aqui, o Mágico Vento Deluxe número 6. Esse Mágico Vento tem 2 histórias, que originalmente foram publicadas na Itália em maio e junho de 1998 e que foram publicadas aqui no Brasil em maio e junho de 2003, na primeira vez que o Mágico Vento foi publicado aqui, naquela série em formatinho, que correspondem aos números 11 e aos números 12 da série mensal do Mágico Vento. Então, vou mostrar um pouco da revista. É uma revista capa dura com uma arte fantástica. Essa revista eu já comecei gostando da capa, então eu vou fazer um comentário não de 3 artistas, mas de 4, porque aqui nós temos o Manfred, sempre, que é quem faz os roteiros, né, que é o criador do personagem, todas as histórias são dele. Temos a primeira história publicada pelo Parlov, que é um croata, tá? A segunda história pelo Ortiz, que eu não vou entrar nessa briga, ele se autodenomina como catalão, ou então eu vou dizer o Ortiz, que é espanhol ou catalão. Pronto. E teve a capa, que para mim foi um grande artista que fez. Tá aqui. Por isso que aqui já tem Andrea Venturi. É italiano. Então já aqui vocês podem observar que estão os 4 artistas. Manfred, Parlov, Ortiz e quem fez o Andrea Venturi, que fez a capa. Que é muito bonita, por sinal, me chamou muito a atenção. Sobre as histórias, nós temos 2 histórias. A primeira história, O Pesadelo na Moldura. Essa história é muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já devo ter comentado. O Mágico Vento, depois que sofreu o acidente e ficou com um pedaço de metal na cabeça, ele passou a ter certos poderes. Ele passou a ser um xamã para os índios Chiús. Quer dizer, um xamã, uma espécie de sacerdote. No caso dele, ele consegue, em algumas situações, ver o futuro ou ver alguma coisa à frente. Então ele é convidado, tem um senhor rico numa cidade que tem uma casa muito bonita e tudo, comprou um quadro, uma exposição que foi numa outra cidade. E a partir daí começaram a acontecer coisas misteriosas nessa casa. Então ele é convidado para tentar desvendar esse mistério. É muito interessante. O Pesadelo
na moldura, que inclusive é o título da revista. E a segunda história, O Céu de Chumbo, é uma história também muito interessante. Mágico Vento encontra um amigo da época em que eles serviram ao exército americano e a partir daí começam a relembrar algumas coisas que aconteceram na época que eles serviram, mas também começam a acontecer na cidade que eles estão outras coisas e simultaneamente o Paul, que é o amigo do Mágico Vento, encontra uma senhora num trem e aí começa a ajudar a senhora com a bagagem dela e tudo, e não sabe que essa senhora é a esposa desse amigo que o Mágico Vento encontrou na cidade. E com isso, todo o desenrolar simultâneo das duas situações, tanto no trem como na cidade. Mas aí precisa ler. Inclusive eu queria comentar, o Poe, que muita gente já comentou e tudo, foi uma criação do escritor, provavelmente homenageando o escritor Edgar Allan Poe, americano do século XIX. E nessa história, na primeira história, o senhor que ele vai ajudar lá na casa, que tem aqueles espíritos estranhos, quando abre e vê o rapaz, ele diz: "Oxente, quem veio me ajudar foi o Edgar Allan Poe". Então, realmente bem caracterizado por ser parecido com o escritor. Fiquem com mais algumas imagens e eu retorno para o encerramento do programa. Agora nós vamos conversar sobre as campanhas do Cartaz. Estamos na mesma situação da semana passada. Editora Red Dragon tem só Geia. Editora Grafite tem 2 publicações, o T e Legs Weber. E temos também meu irmão mais velho, Tex Willer, número 2, do Adriano Rainho, que conversa sobre a época em que Tex era publicado pela editora VEC. Amigos, estamos encerrando esse programa e, como sempre, eu agradeço aos sites das editoras, onde eu pego informações, e aos sites Guias dos Quadrinhos. E a vocês que nos acompanharam até esse momento. Até o próximo programa, muito obrigado e um tchau para vocês.